Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre os séculos criativos. Mas o que são esses séculos criativos? Como o próprio nome fala, é, é a criação do mundo. Desde Gênesis 1.1, passando por todos os versículos que falam da criação em si. E esse período a gente chama de séculos criativos. Então, a Bíblia nos ensina, e de uma maneira muito fácil, que Deus criou tudo a partir do nada. Quando a Bíblia nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, é exatamente do nada. E a gente vai ver como que funcionou isso. E a ciência costuma dizer que nada se cria, né? Tudo se transforma. Porém, se a gente lê Hebreus 11, no versículo 3, a Bíblia nos deixa muito claro que isso não é verdade. Eu vou ler aqui com vocês. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Então aqui, o autor ele fala que Deus fez tudo daquilo que não aparece, daquilo que não existia. E sendo assim, antes de tudo, quem existia? Deus. Se a gente for analisar o texto que foi escrito em hebraico, de Gênesis 1, Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem uma palavra aí que ela traz todo o contexto para esse versículo, que é a palavra bara. A palavra bara, que traduzido para o português é o criou. E Deus aqui em Gênesis 1, ele é trazido como Elohim. Elohim significa Deus Supremo. Ele cria que essa palavra bara, ela tem literalmente esse propósito, ou esse significado, que é trazer a existência do nada. Então, quando aparece a palavra bara, é literalmente isso. Ele trouxe a existência aquilo que não existia. E esse verbo, ele só é atribuído quando Deus está falando. Então, você não vai ver em nenhum outro lugar a palavra bara sem ser quando Deus fala. E a gente pode ver em Gênesis 1:27 também, ele traz essa palavra. O que diz Gênesis 1:27? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui também aparece a palavra bara, por quê? Porque ele criou o homem não veio de nada que já existia, Deus criou do nada. Então sempre quando aparecer essa palavra bara, é criar do zero, ou trazer a existência do que não existia. Então continuando, eu vou trazer para vocês as duas principais teorias da criação. Que a primeira é a teoria que não tem intervalo. Então, ele como se tivesse contínuo. Gênesis 1 é apenas uma narrativa de como Deus está transformando a Terra, através de 6 longos períodos. A gente não sabe se foram dias de um dia, um mês, um ano, 1000 anos. Mas através de 6 longos períodos chamados de dias. Então, nessa teoria, a Terra ela vai de um lugar sem forma para um paraíso. Só que essa teoria tem dois problemas. E quais são? Abre para mim João 1:5. Então, aqui fala que a escuridão não apagou a luz. E como que Deus, na sua perfeição, ele vai criar a escuridão? Porque a luz e a escuridão não se combinam, não se misturam. E além disso, tem o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como que Deus, na sua perfeição, vai criar as trevas? Então, luz e trevas não combinam. Então, esse é o principal problema dessa teoria, de que Gênesis 1, 2, capítulo 1, verso 1, 2, 3, é só uma narrativa, é só uma história sendo contada.
E aqui eu vou apresentar para vocês também uma outra teoria. E essa teoria fala o quê? Ela traz Gênesis 1 como a criação de tudo que existe. E essa criação num estado de perfeição, porque Deus é perfeito. Porém, a gente não sabe quanto tempo se passa de Gênesis verso 1 para o verso 2. Pode passar milhões de anos, bilhões de anos, um período que a gente não consegue nem contar. E após esse período, a gente pode perceber que alguma calamidade destruiu a Terra. Alguma coisa aconteceu para que a Terra, que foi criada perfeita por um Deus perfeito, ficasse destruída. E então, sendo assim, de Gênesis 1 a Gênesis 1, 2, a gente não sabe quanto tempo se passou. Pode ser passado milhões, bilhões de anos. E o verso 2 ele seria como se fosse uma reforma da Terra. Deus refazendo a Terra. E onde Deus realizou essa reforma em 6 dias literais. Vamos dar uma lida em Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro diz isso em outro contexto, então não quer dizer que esses dias não foram dias literais, porque a gente vai ver mais pra frente que a própria Bíblia relata que passou a manhã e a tarde do primeiro dia, passou a manhã e a tarde do segundo, a manhã e a tarde do terceiro. Quando Pedro traz isso, primeiro ele está falando que para Deus não importa, porque Deus é atemporal, Deus ele é antes do tempo. E se a gente for ler Êxodo 20, capítulo 20, verso 11, o que Moisés escreveu? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Aqui Moisés ele fala que são 6 dias mesmo, não fala 6.000 anos. Então, o que a gente consegue concluir? Que o Deus Trino, né, o Deus que é 3 em 1, ele criou tudo. E aqui eu deixei alguns versículos que vocês podem dar uma lida, que comprova isso que eu tô dizendo. João 1:3, Jó, Colossenses, Salmos. Então, o universo nem sempre existiu. Deus sempre existiu. E o universo não passou a existir de uma forma através de uma explosão. Pelo contrário, essa explosão a gente chama de Deus. O que os cientistas chamam de Big Bang, a gente chama de Deus. E o universo também não é infinito. Os próprios cientistas já confirmaram isso também. O infinito é o nosso Deus. Então não tem como uma criação ser maior que o Criador. Então, como a gente viu em Gênesis 1, Deus criou tudo. E por quanto tempo permaneceu nesse estado de perfeição? A gente não consegue saber. Mas o que a gente acredita é que Deus criou tudo em perfeita harmonia. E não só eu acredito, como está escrito em Isaías. Isaías, no capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui Isaías confirma também, Deus ele não criou a terra sem forma, vazia, inabitável. Deus criou a terra para ser habitada. E para quem era essa terra original? Essa terra original foi feita para Lúcifer. E a terra, quando ela foi reconstruída, que ela passou por essa reforma, ela foi dada para nós. E aqui a gente tem alguns relatos, tanto em Ezequiel como no próprio livro de Isaías, eles colaboram para essa teoria. Então, se a gente for ler o livro de Ezequiel, ele relata o quê? O Éden como sendo o jardim de Deus. Que
E esse Éden, ele era diferente do Éden que foi feito para Adão. Esse Éden era um Éden cheio de pedras preciosas. E depois a gente vai ver essas pedras preciosas lá em Apocalipse, quando Deus faz um novo céu e uma nova terra, que vai ser parecida com a primeira, com a terra original. E Ezequiel capítulo 28 diz assim, capítulo 28, verso 12. Aqui tem gente que fala que essa profecia não estava falando de Satanás, estava falando para o rei de Tiro. E eu creio, e outros teólogos também creem, que Ezequiel escreveu desse jeito porque era o próprio Satanás que estava incorporado ali no rei de Tiro. Então essa profecia foi realmente para Satanás. Então Ezequiel, capítulo 28, verso 12, fala assim: Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você é um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, jardim de Deus, e usava pedras preciosas, de todo tipo, rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha uma joia de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no meu monte santo, e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criada, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por sua beleza e sua fama. O fez perder o juízo, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto em compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que olham para você estão vendo que você virou cinzas. Então, a gente acredita que essa profecia foi feita realmente para Satanás. Ele coloca o rei de Tiro aqui porque provavelmente Satanás estava incorporado nele. Estava usando o rei de Tiro. Então aqui foi uma advertência tanto para o rei, mas principalmente para Satanás. E se a gente for prestar atenção, essas pedras que Lúcifer usava em sua roupa, elas eram as pedras que os sacerdotes vieram a usar depois, o sumo sacerdote. Então Lúcifer era muito importante no céu, porque assim como o sumo sacerdote é o principal entre os sacerdotes, Lúcifer ele era o principal anjo do céu. Todas essas pedras, como eu falei, elas aparecem nas vestes sacerdotais. E a terra é como se fosse o lugar onde Lúcifer morava. Era um presente que Deus tinha entregado para ele. E outra coisa que comprova que a terra era de Satanás, porque o que Deus fazia lá em Gênesis 3, verso 8? Deus ele passeava no jardim, ele andava na viração do dia. Se a gente for pegar Davi, quando ele viu Betseba, o que ele estava fazendo? Ele estava passeando, ele estava andando no seu reino, no seu palácio. E lá em Jó, quando os anjos estão reunidos, no capítulo 2, Deus pergunta para Satanás: Satanás, onde você estava? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? E Satanás fala que eu estava passeando pela terra. E em todos os casos, esse passear, ele é referido a andar pelo seu território, andar pelo seu domínio. Assim como Deus andava no Éden, que era o seu território. Assim como Davi passeava no seu palácio, Lúcifer passeava pela terra. Porém, a gente acabou de ler em Ezequiel que Lúcifer ele fazia negócios na terra. E o que pode ser esse negócio? Esse negócio não é
Lúcifer comprava e vendia, a gente não tem a real certeza disso. Quando a Bíblia fala que Lúcifer fazia negócios na Terra, é como se... O que significa um negócio? Compra e venda. Você tem que convencer uma pessoa a comprar aquilo. Você tem que vender a sua ideia. E esse é o tipo de negócio que Lúcifer fazia. Ele estava ali vendendo a ideia dele, vendendo o que ele acreditava. Exatamente. Tanto é que em Isaías 14, ele monta um exército. Ele consegue vender a ideia dele. Ele consegue fazer com que os outros anjos comprem. Então, ali ele reuniu um exército. E quando ele se rebelou, a Bíblia fala que houve violência entre os anjos de Deus e os anjos que acreditaram na ideia dele. Os anjos que se rebelaram. Deus ele derrubou do céu cuspindo em fogo e transformou tudo o que havia em cinzas. Tanto Lúcifer como um terço dos anjos. E aí que a gente chega em Gênesis 1, verso 2. A terra, ela estava sem forma vazia. Por quê? Porque acabou de ter uma guerra aqui. E além disso, Deus derrubou Lúcifer e destruiu ele e tudo que estava ali ao redor. E aqui a gente estudando o significado das palavras, a terra ela estava sem forma e vazia. Lá em Gênesis 1. Então, quando a gente lê no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, essas palavras no hebraico têm um significado um pouco diferente. Estava quer dizer vir a ser. Sem forma significa devastada e vazia significa não vazia, mas uma ruína. Estava arruinada, uma ruína superficial. Então, se nós trocarmos as palavras pelo original, então a terra veio ser devastada e arruinada superficialmente. Tanto é que quando Deus ele começa a reformar a terra, a gente vai ver que ele usa muito do que já tinha. Ele tem coisas que não criam, ele só vai separando, ele só vai colocando no lugar. Porque ele já tinha criado tudo lá no verso 1. E tudo isso, toda essa guerra, todos esses acontecimentos, é tudo em Gênesis 1, verso 1 e 2. Então, falando da criação que foi feita para nós, ou para Adão, dessa reconstrução da terra, ou dessa reforma, Deus ele utiliza a terra que ele já tinha criado, mas que ficou sem forma, ficou vazia, ficou inabitável por ser um lugar destruído. E ele dá essa terra de presente para o ser humano, ou ali no caso para Adão e Eva. E Salmos também nos mostra um pouco dessa reconstrução, lá em Salmo 104. Salmo 104, verso 5 até o 9. Firmaste a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes, diante das tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para o lugar que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não pode ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. E faz jorrar nascentes nos vales, para que corram as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. E aqui ele continua. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Então aqui já mostra como estava a terra depois dessa reconstrução. E essa reconstrução da nova terra, ela foi feita de forma ordenada e progressiva. Dessa vez não foi até em um ato só, foram em 6 dias. Então, primeiro foi o universo, material e vegetais. Depois animais, depois o homem. E tudo de forma progressiva e natural. Primeiro a energia, depois a atmosfera, depois ele separa as águas das águas,
separa a terra seca, faz a vegetação, animais e por último o homem, quando tudo já estava pronto. E essa explicação, ela não exclui a formação geológica, os períodos da ciência, igual dos períodos paleozoico, mesozoico, cenozoico, que falam que a Terra tem milhões de anos, e a Terra pode ter sim milhões, bilhões de anos. A estrutura da Terra, porque essa reforma, ela veio de uma Terra que já existia. Então agora falando um pouco dos dias da criação, se a Terra foi feita jovem, foi criada jovem, se a teoria dia era, se era um dia mesmo, se eram 1000 anos, se eram várias eras, a gente vai ver um pouquinho disso. Se foram 6 dias literais, se foram 6.000 anos. Então, vamos resolver esse mistério primeiro. A palavra íon, que significa dia, ela é um número definido, mas a palavra hebraica íon. Então, ela aparece um número e depois a palavra. E quando acontece isso, falam de dia, ela traz dias de 24 horas mesmo. Então, essa palavra íon, ela tem um sentido elástico. Mas se ela é acompanhada por um numeral, ela não pode ter outro significado a não ser um dia composto por 24 horas, que é o dia que a gente conhece. Na Bíblia aparece primeiro dia, segundo dia. Então, quando esse número definido vem depois e a palavra íon, é um dia de 24 horas. Até porque as plantas elas foram feitas no terceiro dia, o sol no quarto dia e os insetos só no quinto dia. Se fossem períodos tão longos de 1000 anos, como que as plantas iam sobreviver? Porque a planta depende do quê? Da fotossíntese, ela depende do sol. Como elas iam se reproduzir? Porque elas precisam dos insetos. Então, não tem como ser tanto tempo assim. Claro que Deus é perfeito, que tudo que Ele faz tudo que Ele faz pode ser do jeito dele, né? Mas Ele é organizado, Ele segue um critério. E aí o que você pode contestar? Você vai ler lá em 2 Pedro 3,8, que a gente já leu. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando Pedro está falando isso daqui, ele não está falando da criação de Gênesis, mas da volta de Jesus. Por quê? Porque como Deus ele é antes do tempo, ele transcende o tempo. Por isso que Pedro fala que como 1000 dias ou um dia para Deus tanto faz. E quando Pedro fala isso, ele está falando da volta de Jesus, porque ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então ele está falando, ele traz isso por ser uma comparação, para tentar fazer uma comparação. E como eu falei, essa conjunção comparativa é porque para Deus não importa se são 24 horas, se são 1000 dias, se são 1 milhão de dias. Porque Deus é eterno. E na própria narrativa da criação, a gente consegue ver essa curteza de tempo. Porque Deus fala, faça-se, produza-se. Deus não fala, Deus não fala, fique produzindo. Não, é direto. É o verbo imperativo. Então é fazer, produzir. E Salmo 33, verso 6 até o 9 também corrobora para isso. Porque os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então é de forma direta, rápida. E falando dos dias da criação, continuando, né? A gente consegue ver que tem coisas que já existiam e Deus coloca em ordem. E tem coisas que Ele vai criar mesmo. Então aqui, para isso, a gente tem duas palavras. O tohu e o bohu. Tohu é tudo que era sem forma. E o bohu é o que era vazio, que não existia. Então quando aparece a palavra tohu,
ele coloca o que já existia, ele dá forma de novo. Então ele organiza. E quando aparece a palavra Bou, é o que ele cria. É o que não existia e passa a existir. E agora a gente vai ver como isso se encaixa, como essas coisas se encaixam, o que estava sem forma, o que já existia, o que não existia. E vamos falar do primeiro dia. Então, o primeiro dia está lá em Gênesis 1, do verso 2 ao verso 5. E a primeira criação foi a energia. Mas não é a energia o sol, propriamente dito, porque o sol ele foi feito depois. Mas quando ele fala de luz, ele fala de matéria. Ele fala de energia. Então, no primeiro dia foi criada a energia, que aqui chama de luz, mas não é a luz, não é o sol. É a própria energia mesmo. A gente falando da matéria, do espaço. Porque aqui também aparece a palavra Tohu. E como a gente viu, Tohu é o que estava sem forma. Então, essa energia já existia. Porque Deus criou lá em Gênesis 1, no verso 1. Quando Deus criou todas as coisas. Só que aqui, como a gente viu no verso 2, estava tudo espalhado. Estava sem forma, estava vazio. Tinha trevas. Então, aqui Deus coloca em ordem a base do universo, que é o espaço, a matéria e a energia em si. No segundo dia da criação, está lá em Gênesis 1, do verso 6 ao verso 8. Que diz exatamente isso. Haja um firmamento entre as águas, que faça a separação entre águas e águas. Mas o que significa águas e águas? E a gente pode perceber aqui que é a palavra Tohu que está aparecendo ainda. Então, é tudo que já existia, Deus está dando forma. Está colocando no lugar. No termo hebraico, ele fala de uma expansão ou de um dom. E o que a gente pode entender com isso? É a própria atmosfera. E ali estava bagunçado, mas o que Deus faz? Deus traz a atmosfera de volta da Terra. Porque sem essa proteção da atmosfera a gente não conseguiria habitar. Então Deus ele separa, ele retira o vácuo aqui da nossa Terra e separa ali o universo. Então no verso 8 é chamado de céus. A palavra céu é muito parecida com a palavra água. Porque a palavra céu, ela é chamaim. E a palavra água é maim. E a gente vê essa coincidência ou essa semelhança porque fala que Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Mas se só no terceiro dia que as águas de baixo passaram a ser chamadas de rios, né, de rios de oceano, o que é a separação das águas de cima das águas de baixo? É a própria atmosfera, porque a atmosfera ela possui na sua composição H2O, que é a nossa água. Então, a água que a gente tem aqui é a mesma composição da atmosfera. Só muda a posição. Então, é isso que Deus faz. Deus faz um domo, Deus faz um firmamento. Ele separa, né? Ele faz essa expansão, fechando a Terra num domo, que a gente chama de atmosfera, e separa o que é águas de cima e águas de baixo. O que é águas de baixo a gente vai ver depois que são chamadas de oceanos, rios, lagos. E as águas de cima é a própria atmosfera, que possui também o H2O. E no terceiro dia? No terceiro dia Deus começa a dar o relevo da terra de novo. A gente pode ver que ainda a gente está tratando da palavra Tohu, que está colocando em ordem de novo. Ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca se chamou de terra e chamou mares o conjunto de águas, e Deus viu que isso era bom. Então aqui Deus está fazendo o relevo da terra, está separando as montanhas, e aqui continua com a palavra Tohu, porque já existia, só que estava tudo bagunçado.
Alguns acreditam que a separação da terra, porque a gente acredita que era a Pangeia, tudo uma terra só. E, e os principais teólogos que falam que a separação da terra, que foi a separação dos continentes, foi na queda de Lúcifer. Outros acreditam que a terra foi separada lá em Gênesis 10, 25. Mas isso a gente vai ver em outra aula. Mas a principal teoria é que quando Lúcifer caiu, que houve essa divisão dos continentes. Então, como estava tudo bagunçado, Deus veio e arruma esse relevo de novo. E aqui ele já faz a separação das águas de baixo, né? Que a gente chama de águas doces, salgadas, os rios, os mares. E também ele cria a vegetação, árvores frutíferas e relva, né? Que é essa vegetação rasteira. E aqui, a partir do quarto dia, a gente vai ver que a palavra para a criação, ela muda. Ela passa a se chamar Boú. E e o quarto dia ele está descrito lá em Gênesis 14. Então Deus diz: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, Deus agora ele começa a preencher. Ele começa a colocar o que não existia ali no lugar. Porque o que a gente viu agora é Deus ele dando forma. O que já estava aqui na terra. Tudo que ele fez já tinha aqui na terra, ele só deu forma. E agora ele começa a trazer o que não tinha. Então aqui ele criou o sol, a lua e os corpos celestes. Ou ele traz, tem teólogo que acredita que Deus traz de outros lugares esse sol que já existia. E esses corpos celestes eles têm uma importância fundamental e eles foram criados, como a Bíblia colocou aqui pra gente, para governar. E o que significa esse governar? Esse governar, ele é exatamente para o nosso benefício, para que a gente conseguisse se localizar. Por quê? Através do Sol e da Lua que a gente tem as estações, a gente tem o clima, né? Através do Sol e da Lua que eram marcadas as datas, os dias, os horários, meses, anos. Além disso, eles auxiliavam antigamente na direção. Se a gente quisesse ir para algum lugar, a gente se baseava nesses astros, nas estrelas. E não só para isso, mas para controlar a maré. A Lua ela tem uma principal importância no controle das marés. E não só para muitas outras coisas. Então, quando Deus coloca ali em Gênesis para governar, é para que o homem pudesse se encontrar aqui na Terra, tivesse mais facilidade. E no quinto dia, o que foi feito? Então, no quinto dia, lá em Gênesis 1, do 20 ao 23, Deus cria, e aí que a gente consegue ver a palavra boa, ele preenche, né? O que não tinha. Os animais aquáticos e as aves. E aqui quando ele coloca segunda a sua espécie, aqui em Gênesis 21, 21, então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie. Essa palavra espécie, no hebraico, ela é omim. E ela pode significar também tipo. E a gente vai ver nas próximas aulas. Essa palavra ela aparece 41 vezes só no livro de Levítico e em Gênesis. E dessas 41, 40 vezes são escritas por Moisés e apenas uma por Ezequiel. É só uma curiosidade que a gente vai ver depois, nas próximas aulas.
E no ponto de vista biológico, né, espécie, eles são animais que conseguem se reproduzir. Então, espécie, eles se relacionam entre eles e conseguem gerar descendente fértil. E eles conseguem procriar. Hoje em dia a gente vê muitas espécies de muitos animais. E inclusive até os que não existem mais. E a gente vai ver como isso ocorreu. E no sexto dia da criação, o que foi feito? O sexto dia da criação está descrito lá em Gênesis 1, do 24 ao 31, e foi a criação dos animais terrestres, dos répteis, tudo segundo a sua espécie, e também a criação do ser humano. E uma parte que eu grifei aqui é façamos a nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Quem que estava junto? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra pronunciada significa Adam, é a palavra Adam, né? Adão. E ela está relacionada com outras duas palavras do hebraico. Adam significa humanidade e Dan significa sangue. Além disso, Adam ou Edom, Adon, ela também significa vermelho. E Adamá, homem criado na terra vermelha. Então a gente pode relacionar aqui que Adam é o pai, né, o primeiro da humanidade, Dan, sangue, que é o que a gente tem, e vermelho ele relaciona ao barro, que é a terra vermelha, e Adamá, homem criado na terra vermelha. Então foi o homem que foi criado através do barro. E só por essas palavras a gente já consegue ver a conexão. Gênesis 2:7, o homem ele foi criado do pó. O que significa isso? Deus ele moldou o corpo, ele esculpiu, literalmente. Gênesis 9:4 fala da alma. A alma de qualquer ser vivente, ela está no sangue da pessoa. Por isso que a gente não deve beber sangue, comer animais com sangue, etc. Porque a gente aprende que a alma do ser vivente, ela está no sangue. Gênesis 2:7 ele fala do Espírito, que o Senhor ele soprou em nossas narizes o fôlego de vida. Ele nos tornou um ser vivente, nos colocou um Espírito. E o Espírito é o que nos liga diretamente com Deus. E de todas as criações, só o homem que possui a semelhança com Deus. Por quê? O homem ele tem moral, ele é um ser espiritual, ele é um ser intelectual, emocional, e ele possui vontade própria. E por que só o homem possui todos esses atributos? Moral é para a gente conhecer a Deus, a gente saber o que Deus é, para a gente poder ter esse entendimento. O Espírito é para a gente se comunicar com Deus. E o intelecto é para que o Deus comunique com a gente. A gente tem essa inteligência de saber de quando é Deus falando com a gente. O emocional é para que a gente também possa fazer a obra de Deus. Então, tudo que a gente faz por amor, a gente faz com carinho, a gente se entristece. E Deus também tem sentimentos, Deus também se ira, Deus se entristece, Deus nos ama. E a vontade própria, que a gente chama de livre-arbítrio, para que a gente fosse capaz de tomar decisões, para que a gente possa escolher a Deus e não seja nada forçado. E a gente ame Ele por vontade própria, assim como Ele nos ama. Além disso, a gente também pode ver que o homem, quando foi criado, já estava tudo pronto. Então Deus ele seguiu essa ordem. Ele não criou o homem num lugar que não tinha atmosfera. Ele não criou um homem num lugar que não tinha vegetação, não tinha comida. Ele não criou o homem num lugar que não tinha água. Deus ele deixou o homem por último, para que já tivesse tudo pronto para que Adão e Eva conseguissem habitar. E aqui eu faço uma pergunta para vocês.
E Gênesis 2? O que Gênesis 2 significa? Deus está criando tudo de novo? Eva, então, ela foi criada em outro dia? Porque ela aparece em Gênesis 2? Gênesis 2, ele é o detalhamento do sexto dia da criação. Como o sexto dia foi o mais importante, para nós principalmente, Deus, ele, Moisés, ele, com inspiração divina, ele vai detalhando muito o sexto dia. Então, por isso que vem em Gênesis 2. Mas não que foi criado de novo, que mais coisa foi criada. Então, toda a criação ela foram feitas em 6 dias, linhas literais, que a gente já viu. E quando em Gênesis 1 fala só de Adão, é porque está falando só do primeiro da espécie. Mas não porque Eva foi feita em outro dia. Não, porque tudo foi feito em 6 dias. O homem e a mulher. Porém, em Gênesis 2, Deus detalha a criação dele. E além disso, Gênesis 2 é a preparação para o que viria em Gênesis 3. E o que houve em Gênesis 3? Gênesis 3, ele já começa a falar da queda do homem. Então Moisés, ele volta na história, ele começa a falar tudo de novo e dá mais detalhes do que ele já havia descrito, do que Deus já havia mostrado ali para ele. E ele enfatiza alguns pontos da criação. Ele fala da criação da árvore, do bem e do mal. Então ele dá mais detalhes, porque é como se fosse um pano de fundo para Gênesis 3. Porque a gente ia saber que tem uma árvore ali, mas que Adão e Eva não comeram da árvore proibida, mas por quê? O que era essa árvore? Então Gênesis 2, ele dá um pano de fundo, ele traz mais detalhes para exatamente a gente poder entender melhor, não ficar meio que perdido. E aqui eu faço outra pergunta. Por que lá em Gênesis 2:19, Deus trouxe os animais para que Adão colocasse o nome? Deus não podia estar falando, Adão, ó, esse aqui é o leão, essa aqui é a girafa. Por que Adão teve que fazer isso? Deus fez isso por algumas razões. Adão, provavelmente ele nomeou os animais de acordo com a sua designação. Então já foi o primeiro trabalho científico ali da história. Além disso, provavelmente os animais vieram em pares. E depois que Adão viu todos os animais ali, ele se entristeceu, porque ele não achou alguém que fosse igual a ele. Ele não achou o seu par. E além disso, Adão ele possuía a inteligência divina. E Adão era um outro tipo de pessoa, ainda mais sem o pecado no mundo. E Deus ele deu esse conhecimento profundo. E quando a gente dá o nome a algo, a gente tem esse sentimento de domínio. É igual quando o pai dá o nome para o seu filho, porque aquele filho lhe pertence. Ou tudo que a gente dá nome é um sentimento de pertencimento, é o que nos pertence. E Adão ele percebeu que os atributos dele eram únicos. Por quê? Existiam animais ali que eram semelhantes, mas ele em si era único. E aí a gente vê que, continuando, muitos pensam que a mulher é inferior porque ela foi criada depois, mas a gente viu que ela não foi criada depois, foi só um detalhamento. Porém, se a gente levasse isso em consideração, a gente falaria que os animais são mais importantes do que o homem, porque o homem foi criado depois. Mas, quando Deus fala de Adão, ele está falando da raça humana. Ele está falando da espécie do ser humano, inclusive Eva e nós também. A mulher ela possui valor igual ao homem. Ela foi criada da costela, que significa em hebraico do lado, né?
E se ela foi criada do homem, se ela foi tirada do homem, que é a semelhança de Deus, ela também é a semelhança de Deus. E o que é interessante, quando fala da criação do homem e da mulher, as palavras são diferentes. Para criar o homem, foi usada a palavra yatsa, que é como se fosse moldar, que é como se fosse o oleiro ali moldando um vaso de barro. E para criar a mulher foi usada a palavra baná, que significa edificar ou construir, assemelha a uma construção de um prédio, de um, de um imóvel. E o que é mais complexo? Você construir um barro, ou você construir um vaso, ou você construir um prédio? Com certeza, um prédio é muito mais difícil de construir do que você moldar um vaso. E quando Adão ele desperta ali, ele se impressiona com ela. Lá está em Gênesis 2:23. Então o homem diz: esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Então quando Adão ele fala isso, soa como um poema. Ele está ali se declarando para ela. Porque agora sim ele tinha um par. Ele tinha alguém que fosse como ele. Tinha alguém que tivesse a mesma estrutura do que ele. E a próxima aula a gente vai falar sobre criação versus evolução. O que a gente pode tirar de entendimento desse tema. Então, pessoal, vamos orar para encerrar essa aula.